Assim diz o Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Oremos, peça para o Senhor falar com você. Pai, obrigado pela tua palavra, que diz que o Senhor santifica, alimenta e cuida da sua noiva. Faça isso essa noite. Diz que o Senhor faz isso por meio da palavra. Então, Jesus, a igreja é sua. Espírito Santo, então alimenta hoje o povo do Senhor, para a tua glória, em nome dele, amém. Quanto você pagaria pela sua esposa? Eu vou dar uma chance agora para os jovens que estão aí com a namorada, tem alguns aí. Quanto você pagaria para casar com ela? Se eu fosse você, seria bem romântico e falava assim: eu pagaria tudo por você. Vou dar a chance agora para você ser romântico. Quanto você pagaria por uma mulher? Eu fui missionário já no Timor-Leste, e lá eu já comentei aqui que é comum na Ásia os dotes, né? O jovem ele tem que pagar um dote para casar com a noiva. E eu lembro que tinha uma região do Timor-Leste chamada Los Palos, e um dia as meninas de Los Palos, eu conheci algumas, e elas reclamavam porque o dote naquela região era muito caro, era cerca de $15.000. Isso para um timorense é muito dinheiro, gente. O salário mínimo lá é $200, para ter uma ideia. E as meninas reclamando que era difícil casar porque o dote delas era caro. Daí eu até brincava com elas: abaixa o preço então, $1.000, $2.000, quem sabe? Porque era uma região das meninas eram mais altas, então isso na cultura timorense era importante. E $15.000 para pagar, para casar com as meninas de Los Palos. É interessante que raramente, morando no Timor-Leste como missionário, eu acho que eu nunca vi um divórcio. Também pagar esse preço para casar, não tem como depois devolver, né? Mas isso é interessante para nós, que o valor que a gente dá nas coisas vai fazer com que a gente cuide, crie aquilo e valorize aquilo até o final. Nós somos, como igreja, como nós lemos no começo do culto, Apocalipse 19, diz que vai ter um casamento um dia. Então, no coletivo, nós somos igreja do Senhor, nós fazemos parte do seu corpo, onde Ele é o cabeça. Mas no individual, nós somos amigos do noivo, nós somos convidados para o casamento. É interessante essa relação, né? Individualmente, nós somos convidados para o casamento, mas no coletivo, nós somos a noiva. Tanto que, quando eles pensavam que João Batista era o Messias, ele fala assim: não, eu não sou o Messias, eu sou apenas o amigo do noivo. Tem uma parábola que fala sobre as bodas do Cordeiro, em Mateus 22. Disse que essa parábola é que o rei preparou uma grande festa de casamento para o seu filho. Lembra? Em Mateus 22.
E diz que as pessoas são convidadas para o casamento e elas começam a negar o convite porque eles estão muito ocupadas. Então Deus manda os seus servos chamar pessoas indignas pelos becos para que a casa seja cheia. Então você tem que pensar isso. No coletivo, quarta igreja, igreja presbiteriana, igreja de Cristo, nós somos a noiva. Mas no individual, nós somos convidados para a festa do casamento. Nós somos apenas amigos do noivo. Um pregador, John Piper, ele é famoso, talvez você já ouviu, ele disse que Deus criou o casamento para mostrar o que ele faria com o seu povo. Deus criou o casamento para apontar para aquilo que ele faria um dia com o seu povo. O drama das Escrituras, para você entender a Bíblia, você tem que pensar nisso, que Deus, ele quis se casar com o seu povo um dia. Se você ler a Bíblia nesse contexto, você vai entender ela. E hoje o que Deus tem a nos dizer é que Jesus, ele ama tanto a sua igreja que ele paga um alto preço por ela. Jesus morre para casar com ela. Ele apenas não paga esse preço para casar com ela, mas diz também que Jesus agora, ele cuida e santifica a sua igreja para que ela esteja bela e preparada para o dia do casamento. Jesus é o marido perfeito. E Jesus, nesse texto, nós vamos ver que ele cumpre 3 ofícios para casar com a sua igreja. Ofícios eram o seguinte: no Velho Testamento, você vai lembrar, tinha os reis que eram ungidos, tinha os sacerdotes que eram ungidos e tinha os profetas que eram ungidos. Jesus, quando recebe a unção do Espírito Santo no seu batismo, trocar a pilha aqui para mim, por favor. Quando Jesus recebe a unção do Espírito Santo no seu batismo, diz que ele é ungido como o profeta, o sacerdote e o rei, para cumprir tudo isso que ele ia fazer para o seu povo. Então, primeiro eu quero pensar com vocês, meus irmãos, Jesus como o grande sacerdote para casar com a sua igreja. Eu fico imaginando, de acordo com Efésios capítulo 1, que Deus na eternidade, eu fico imaginando uma conversa da Trindade. Isso é coisa da minha cabeça, tá? Mas Efésios capítulo 1 deixa a gente imaginar essa conversa. Eu fico imaginando Deus falando assim: eu quero criar a humanidade. E Deus sabe de todas as coisas. E na conversa da humanidade, eu fico imaginando o Espírito Santo falar assim: mas eles vão pecar, eles vão cair. Mas o Pai fala assim: mas eu vou escolher alguns para fazer parte do meu povo. E Jesus pega e fala assim: mas como que eles vão fazer parte conosco, que nós somos santos? A justiça vai rogar, a justiça vai dizer: esse povo é pecador, esse povo não pode fazer parte conosco que somos santos. Eu fico imaginando essa conversa na Trindade. O Pai fala: é verdade, nós somos santos, esse povo é pecador, como que nós vamos unir esse povo conosco para sempre? E eu fico imaginando Jesus fala assim: não, mas eu vou lá e eu vou cumprir a justiça e eu vou morrer pelos pecados desse povo. Eu imagino o Espírito Santo entrando na conversa, e o Espírito Santo falando assim: eu vou lá então e eu vou convencer esse povo a amar o noivo. Deus Pai escolhe a igreja, Deus Filho vem e resgata ela do lamaçal do pecado, e Deus Espírito Santo vem e convence a gente a amar esse noivo. Esse chamado é irresistível. Porque o que nós vemos aqui, irmãos, é que Jesus morre, ele dá a vida pela sua igreja. O versículo 5 vai falar isso, que ele amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas talvez você pense assim: eu também morreria por alguém da minha família. Talvez uma mãe aqui falar assim: eu morreria pelos meus filhos. Mas nós temos que pensar quem nós somos e ver o tamanho do amor de Jesus por nós, pela sua igreja. O livro do profeta Oséias fala desse casamento também. E ali é estranho porque Deus manda o profeta Oséias casar-se com uma prostituta. Você sabia disso?
E o profeta Oséias, obediente, ele casa com uma prostituta e depois ela trai ele e volta para a vida de adultério. Em Oséias, no capítulo 3, apenas ouça, Deus fala assim para ele: disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Compre-a, pois para mim por 15 peças de prata e um homer de meio de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Jesus, ele resolve se casar com uma mulher adúltera. Essa história de Oséias era apenas uma analogia. O profeta tinha que encarnar aquilo que Deus faria com o seu povo. O seu povo é um povo traidor. Nós traímos o Senhor quando pecamos. E aí que nós vemos e imaginamos o tamanho do amor de Deus, que diz em Salmos 40, versículo 2, que Ele nos tirou de um lamaçal de pecado. Nenhum de nós aqui teria coragem de pagar um alto preço para morrer, para casar-se com uma menina que não fosse de família, por uma adúltera. Mas o amor de Deus é tão grande pela sua igreja, que mesmo nós olhando para outros, mesmo nós caindo em pecado, mesmo no nosso olhar cheio de adultério por outros deuses, Deus ainda nos ama e veio buscar uma noiva que era adúltera. Diz que Ele morre por ela. Diz que Jesus, Ele paga o dote. Em Atos capítulo 20, versículo 28, disse que os presbíteros deveriam cuidar da igreja, porque Cristo comprou a igreja com o seu próprio sangue. Ele pagou o mais alto dote por uma noiva que era indigna, que não merecia casar-se com Deus Santo. Quando nós olhamos os primeiros 4 mandamentos, nós vemos Deus tentando proteger o seu povo do adultério espiritual e da idolatria. E nós podemos aplicar inclusive os 4 primeiros mandamentos para um casamento. O primeiro mandamento, por exemplo, Deus fala: não terás outros deuses diante de mim. O que Deus está falando para a sua noiva? Eu tenho que ser o único para você, não pode ter outro. Assim também é os nossos casamentos. A nossa esposa, o seu marido, ele tem que ser o único para você. Segundo mandamento, Deus fala: não farás imagem de escultura, trazendo para essa relação de casamento entre Cristo e a igreja, não tenha a foto de ninguém na sua carteira que não seja do seu cônjuge. Ou seja, não tenha imagem de outra mulher, não tenha imagem de outro homem no seu coração que não seja da sua esposa ou do seu esposo. O que Jesus está falando nos 4 mandamentos para a igreja? Não olhem para outro, não confie em falsos deuses, não confie no seu dinheiro, não flerte com alguma coisa que vai ser primeiro no seu coração do que o Senhor Jesus. Não tenha uma foto de alguém na sua carteira que não seja de Jesus. Vocês estão me entendendo? Terceiro mandamento, Deus protegendo o seu povo da idolatria, Ele fala: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Ou seja, respeitem o meu nome. Não traiam o meu nome olhando para outros deuses, para confiar em outras coisas a não ser em mim. E o quarto mandamento, que é de santificar o dia do Senhor. O que Jesus está falando para a sua igreja? Tenha um dia de encontro especial para comigo. Tenha um dia onde você vai parar tudo para se encontrar para comigo, que é o domingo. Nós estamos aqui para isso. Assim também, trazendo para os casais, nós podemos trazer isso para você também. Ter foto na sua carteira de outra, eu tenho certeza que você não tem, né, gente? Não é possível. Ou às vezes, se você está flertando, olhando para outro lado, não tem outros deuses diante do Senhor. Ou talvez, trazendo para os casais, tenha um dia
para que você faça algo especial com o seu cônjuge, com o seu marido. Domingo é o dia especial onde nós paramos tudo para encontrar com o noivo da igreja. Os 4 primeiros mandamentos protegem a igreja contra o adultério espiritual. Você já pensou nisso? Nós vemos então, irmãos, que Deus está disposto a salvar uma igreja, a tirar ela do lamaçal, uma adúltera, porque Ele amou essa igreja. E toda vez que nós colocamos outra coisa no lugar de Cristo no nosso coração, nós estamos traindo o Senhor. Toda vez que a igreja deixa de pregar o Evangelho, toda vez que a igreja ela troca a adoração a Deus por outras coisas, ela está traindo o seu noivo. Mas é interessante que esse texto também vai nos mostrar que o Senhor, Ele não nos vê agora como nós estamos apenas. Jesus, na sua soberania, Jesus, na sua onisciência, Ele vê quem a igreja vai ser. Porque se nós olhamos para nós hoje, nós vemos que nós não estamos prontos. Nós vimos em Apocalipse 19 que a igreja vai estar ali de linho finíssimo, toda adornada, toda preparada. E quando nós olhamos para nós, parece que a gente está tão mal, né? Se o casamento fosse hoje, ele ia encontrar a gente com uma noiva descabelada, com um vestido ainda não pronto. Ou seja, a igreja ainda não é o que ela vai ser, mas ela será o que Jesus tem para ela ser um dia. A igreja vai estar pronta, porque vai dizer no versículo 26 que o Senhor Jesus, Ele como agora profeta, como sacerdote Ele dá a vida para a igreja, mas como profeta Ele santifica a igreja, Ele purifica a igreja, Ele lava a sua igreja. E Ele nos vê no versículo 27 como nós vamos estar. Diz que a igreja vai estar gloriosa, ela vai estar sem mácula, ela vai estar sem pecado, ela vai estar sem ruga, ou seja, ela vai ser uma igreja jovem, com força. Diz que ela não vai ter nenhum defeito, ela vai estar santa. Então nós não somos o que seremos um dia ainda. Jesus ainda está trabalhando na nossa vida. Jesus ainda está trabalhando na sua noiva, Ele está embelezando ela para o grande dia. Então nós temos que olhar para o nosso Senhor. Quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos às vezes para a situação da igreja, nós até choramos. Eu não sei se você já chorou pela situação da igreja. Quando a gente olha a nossa fraqueza espiritual, quando a gente olha ainda os nossos pecados, quando a gente olha a nossa falta de interesse, dá vontade de chorar, não dá não, gente? Eu choro pela igreja, mas eu não posso olhar para a situação agora. Eu tenho que olhar para o noivo e para o que Ele prometeu. Ela estará pronta no grande dia. E como que Ele purifica, como que Ele embeleza a sua noiva? Diz que Ele faz isso por meio da palavra. Por isso nós não podemos negociar essa palavra. Nós devemos estudar a Bíblia, devemos pregar a Bíblia, devemos que essa palavra faça parte da nossa casa, porque toda vez que nós estamos diante dessa palavra, nós estamos nos purificando. É por meio da palavra que Jesus prepara a sua noiva. É por meio da palavra que nós vemos o perdão de Jesus, a sua santificação. Nós estamos caminhando, porque Ele nos ama tanto que Ele quer nos embelezar, Ele quer nos santificar. Por isso, irmãos, se a sua vida não tem caminhado em santificação, para a santificação, cuidado. Talvez alguma coisa errada está acontecendo. Se a sua vida não tem caminhado a cada dia para melhorar como cristão, se você não tem se santificado a cada dia, cuidado, porque todos aqueles que Jesus incluiu no seu corpo estão sendo santificados por Ele. Não existe salvação sem a fé em Jesus e sem a santificação. Mas também esse texto vai nos mostrar que Jesus, Ele também é o Rei. Ele é sacerdote, Ele é profeta e Ele é o Rei eterno. Veja comigo o versículo 30 e 31, até o 32 também. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
Irmãos, veja como o nosso casamento, ele simboliza a nossa união com Cristo, da igreja com Cristo. Porque diz aqui que há uma união agora entre o homem e a mulher que só a morte pode separar. Aquelas palavras que nós ouvimos nos casamentos antes, né? Até que a morte o separe, e ela é correta. Só a morte pode separar um casal. Jesus depois abriu, por causa da lei de Moisés, que o adultério também é um motivo que, por causa da dureza do coração do homem, pode ter separação. Mas veja, irmãos, que essa união nossa com Cristo, ela é eterna. Porque se a morte pode separar um casal, como que a morte vai separar a igreja de Cristo, se Ele ressuscitou? Como a morte pode separar a igreja de Cristo, se nós também ressuscitaremos? Ou seja, o nosso destino eterno está marcado. Nós estaremos com o Senhor casados para sempre. Porque nem a morte pode separar a gente do Senhor Jesus, porque nós vamos ressuscitar um dia. Para você fazer parte de Cristo, eu falei um pouquinho a semana passada, mas eu quero repetir, é um casamento. Em Romanos, no capítulo 7, diz o seguinte: de sorte, versículo 3, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de frutifiquemos para Deus. Todo homem já nasce casado, ele nasce casado com a lei de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos falando aqui. E esse marido, a lei de Deus, ela bate forte na gente, porque a lei de Deus mostra que nós somos pecadores. Esse marido nos traz a morte, ele é opressor. Mas aqui o apóstolo Paulo vem falar que nós podemos morrer para esse marido para casar-se com Cristo. E diz que por meio do corpo de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, nós podemos agora ter uma união eterna com Ele. Portanto, todo aquele que quer se unir a Cristo, ele tem que morrer para o pecado, ele tem que morrer para a lei, porque se ele tenta viver no pecado ainda e quer se casar com Cristo, o apóstolo Paulo fala que é um adultério. Não tem como você ter dois casamentos. Por isso que o apóstolo Paulo fala: se alguém quer unir-se a Cristo, tem que morrer para o pecado, tem que morrer para a lei. E esse novo marido, quando a gente morre para o antigo, que é a lei e o pecado, esse novo marido, ele cuida. Esse novo marido, ele é fiel, porque diz que ele alimenta e cuida da gente. Versículo 29 diz que Jesus, ele é aquele que alimenta, ele cuida, ele faz isso com a igreja. Ele é esse rei que tem cuidado da gente, que tem feito a sua igreja prosperar ano após ano, que tem feito a quarta igreja prosperar ano após ano. Embora venham momentos difíceis, ela não cai, porque o seu esposo é fiel. Ela não cai porque ele continua alimentando a sua igreja, ele continua cuidando de cada um de nós. Esse é o nosso Senhor. Nada pode nos separar, porque Ele ressuscitou, e nós vamos ressuscitar. Então, se a morte pode quebrar um casamento e Jesus ressuscitou e nós também, nunca nós estaremos longe de Cristo. Se você se uniu a Cristo, o seu destino está traçado, você viverá com Ele eternamente. Glória a Deus. Essa semana eu até compartilhei com alguns amigos. Eu vi um jogador de futebol do Real Madrid chamado Valverde. Talvez você viu o jogo ontem. E eu já estava torcendo para o Liverpool, mas depois que ele falou isso, eu comecei a torcer mais. Perguntaram para o Valverde assim: o que você daria para ganhar o título da Champions? Ele falou assim: eu daria até minha esposa. Falei: esse cara não entendeu nada sobre casamento. Porque como eu vou dar a alguém que está unido a mim? Como eu vou dar a alguém que é eu mesmo? Porque a Bíblia fala que
o homem se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Não tem como eu dar a minha esposa por nada. Esse homem não entendeu nada de casamento, porque a nossa esposa, inclusive, é mais importante para nós do que os nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles podem ser um pedaço de nós, mas a esposa é uma só comigo mesmo. Não tem como eu dar ela em troca de nada. Eu não posso colocar um título acima do meu casamento. Por isso eu volto a dizer, a igreja não pode colocar nada acima do seu Senhor, do seu esposo, porque Ele nos amou até o fim. Jesus nunca falaria isso que esse jogador falou, porque em vez dele dar a sua esposa, assim como Adão, o primeiro Adão, quando Deus procura ele para assumir as responsabilidades, Adão culpa a sua esposa, não é verdade? Ele fala o quê? Foi a mulher que me deu. Jesus, como perfeito Adão, o perfeito homem, ele pega e assume a culpa da sua esposa. Pega a culpa dela e joga na minha conta, na cruz do Calvário. Por isso que aquele título não pode caber a nenhum homem. Jesus é o marido perfeito da sua esposa, da igreja. Meus irmãos, mas então, sabendo disso, sabendo quem é Jesus, o que Ele fez por nós, o que nós vamos fazer então? Nós falamos aqui que Jesus é o sacerdote que dá a vida pela sua esposa, Jesus é o profeta que santifica a sua esposa, que purifica ela pela palavra, Jesus é o rei que governa a sua esposa, que alimenta e cuida dela. De acordo com essa informação, o que nós devemos fazer então? Nós devemos fazer o que está no versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Só nos resta obedecer ao nosso Senhor em tudo. A igreja existe não para fazer uma gente feliz, gente. A igreja não existe para te servir. Nós não viemos aqui para receber alguma coisa ou para nos agradar. Nós viemos aqui porque nós devemos nos submeter ao Senhor Jesus. O propósito da igreja existir é para obedecer a Jesus, é para estar sujeita a Ele. E quando uma igreja deixa de estar sujeita a Jesus, ela começa a adulterar contra Jesus. Ela começa a olhar para outros deuses. Ela começa a colocar a foto de outros na sua carteira. Quando a igreja começa a fazer outros encontros, no dia do encontro com o seu Senhor, ela começa a olhar para outras coisas. Portanto, nós devemos, como igreja, buscar essa santificação. E agora eu quero chamar a sua responsabilidade como membro individual desse corpo. Porque vai dizer no versículo 30 que nós somos membros do corpo de Cristo. Eu quero chamar agora a sua responsabilidade como membro, se a sua vida tem sido santificada, se você tem sido lavado por essa palavra, se você tem adulterado contra Jesus, se o seu coração, o que domina ele não é Cristo. Se esse é o seu caso, eu venho te chamar ao arrependimento hoje para que você se submeta a Jesus. Essa igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muito serviço para o Senhor. Quando nós estudamos aqui há pouco tempo numa escola bíblica, a igreja de Éfeso diz que é uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja que suportou provas por causa de Jesus, mas diz que Jesus tem uma acusação contra ela em Apocalipse capítulo 2 versículo 4. Você lembra? Jesus fala para ela: eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Essa igreja abandonou o primeiro amor ao Senhor, começou a olhar para outros deuses, começou a adulterar contra o noivo. Meus irmãos, mas eu também quero refletir um pouco sobre essa questão de maridos e mulher. Já que o nosso casamento, ele aponta para algo maior, o nosso casamento, ele não tem um fim em si mesmo. O nosso casamento aponta para Cristo e a igreja, por isso que nós devemos lutar pelo nosso casamento.
Um dia em outra cidade um casal me procurou assim: nós vamos separar porque eu não estou feliz. Mas nós não nos casamos para ser felizes. Nós casamos porque já estamos completos em Cristo e agora queremos unir uma família com uma mulher. O propósito do homem no casamento é amar e servir a sua esposa, morrer por ela. E o propósito da esposa no casamento também não é ser feliz, é respeitar o seu marido. Se você aqui é jovem e está querendo casar para ser feliz, eu vou te dar uma má notícia. Não é só felicidade, não. Nós casamos para a glória de Deus. Nós casamos para manter o nosso relacionamento, porque o nosso relacionamento aponta para aquilo que Cristo vai fazer com a sua igreja. Então, quando nós entendemos essa relação de Jesus com a sua igreja, nós conseguimos ter uma família mais abençoada. Quando nós entendemos essa relação, o papel do homem, o papel da mulher, nós conseguimos ter uma família mais equilibrada. Imagina se Jesus olhasse para a igreja e falasse assim: eu cansei dela, vou procurar uma mais nova. Jesus não faz isso, Ele é fiel. Ele busca a sua noiva adúltera no prostíbulo e fala para Moisés: compra ela, simbolizando aquilo que Ele faria pela sua igreja. Portanto, meus irmãos varões aqui, nós não somos esse marido fiel, perfeito. Mas agora eu vou dar oportunidade para as moças serem românticas e falar: você vai melhorar a cada dia, meu bem. Fala aí para ele aí, você que está aí. Você não é ainda, você vai ser. Mas homens, então a palavra para você hoje é: homens, preste atenção, precisamos disso. Nós precisamos de homens de verdade na igreja. Porque meninos quando casam é igual o jogador Valverde. Meninos quando casam é um terror, ele acaba com a vida da mulher. Casamento é para homens. E isso não importa a sua idade. Você pode ser um moleque de 45 anos, mas pode ser um homem de 20 anos. Rapazes, o seu papel é ser como Cristo. Lidere a sua casa, ame a sua esposa, cuide dela, ensine a palavra para sua esposa, porque aqui está dizendo que Cristo, Ele santifica a igreja pela palavra. Então o papel de ensinar a palavra para a nossa família é dos homens. É nós que temos que ali unir a nossa casa e ensinar para eles, para elas, para os nossos filhos. É lógico que a esposa faz isso também, ajuda. Mulheres, respeite o seu marido. Respeite o seu marido e tente colocar isso como uma regra da sua casa. Homens, liderem a sua casa. Irmão, se tem uma brincadeira que eu não gosto, que me dá até um arrepio, já viu aquele arrepio que dá aqui atrás assim, dá um arrepio assim? É quando brincam que quem manda na casa é a mulher, que a última palavra é sim, senhora. Não faça essa brincadeira. Não é que o homem é o autoritário que tem a última palavra, não, mas nós somos chamados para, como exemplo de Jesus, liderar a nossa casa. Então, meus irmãos, nós vemos hoje que Jesus é esse sacerdote perfeito, Ele é o profeta, Ele é o rei, Ele é o marido perfeito que cumpre todos os ofícios a favor da sua igreja, que mesmo traindo, Ele a perdoa, Ele a santifica, Ele a embeleza para o grande dia. E talvez você que ainda não se juntou a esse corpo de Cristo, eu não conheço todos que estão aqui. Talvez você ainda não morreu para o pecado e não se casou-se ainda com Cristo. Talvez você ainda não faz parte desse corpo da igreja do Senhor Jesus. Eu quero te chamar a se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, para que você faça parte desse povo que irá se casar com Ele. Junte-se a esse corpo, porque a quarta igreja
ela vai se casar com o Senhor. Nós estamos longe de que deveríamos ser, mas Ele vai continuar nos santificando, Ele vai continuar nos abençoando, para que no grande dia a igreja esteja sem nenhuma mácula, nenhuma ruga. Ela vai estar santa e sem defeito. Mas isso depende da responsabilidade de cada um de nós. E nós só podemos terminar essa pregação dando toda a glória e toda a honra ao noivo Jesus, o marido perfeito. Oremos.